Boa noite, amados, paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais uma reunião profética. Obrigado por você que tem nos acompanhado todas as reuniões, obrigado pelo carinho, pelas inúmeras mensagens que temos recebido, pelas contribuições. E olha, graças a vocês que eu quero aqui deixar um aberto. Você que gostaria de ouvir sobre um tema específico, gostaria de escutar uma palavra, mande para nós, pode ser no direct do Instagram, no YouTube, qual palavra você gostaria de ouvir, e eu vou ter o imenso prazer de preparar, obviamente, Deus, e alcançar você e toda a sua casa, por meio daquilo que você tem buscado. Então nós já temos recebido alguns temas, e inclusive nessa próxima reunião profética, eu já vou estar falando de um tema que é justamente um tema sugerido por vocês, amém? Então já vai se inscrevendo aqui, ó, GDA Guerreiros da Aliança, deixando aquele seu like, o seu comentário e compartilhando a sua live, para que outras famílias e pessoas sejam impactadas através da sua atitude, amém? E a palavra hoje está lá em Mateus, capítulo 6, do 1 ao 15. Fiquei muito feliz também de pessoas mandando testemunhos de famílias assistindo, crianças assistindo. Eu vou tentar até ajustar o meu vocabulário um pouco para que todos possam entender a palavra. Saiba que você que está aqui ouvindo a palavra, você não está perdendo o seu tempo, mas você está ganhando, porque a maior riqueza desse mundo é o conhecimento. Então Mateus capítulo 6, do 1 ao 15, e o tema dessa noite é: guarde a chave. Guarde a chave. A palavra diz assim, ó, Mateus capítulo 6: guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está no céu. Por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixe tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orar, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. E quando orar, não usei de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. Por essa razão, vós orareis: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoarem aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Glória a Deus.
A partir de hoje, você que está em casa e todos que estão aqui, cada palavra que eu liberar, Deus disse isso, você vai glorificar. E Deus disse, todo aquele que glorificar vai receber essa palavra. Então você pode dar um amém, um aleluia, um glória a Deus, do jeito que você quiser, porque glorificar é justamente exaltar o nome de Deus. Então todas as vezes que eu liberar uma palavra, você glorifica, para que você possa receber aquilo que está sendo liberado. Amém? Então Jesus aqui está falando em Mateus capítulo 6, como viver no reino. Como viver no reino? O reino não é desse mundo, o reino não é dessa terra, o reino não é daqui, o reino é de lá. E Jesus veio trazer o reino, ele veio implantar o reino, não um reino visível. Os judeus estavam esperando uma implantação de um reino visível, e ele vai ser implantado um dia, quando a nova Jerusalém descer, e céus e terras se fundirem. Mas o reino que Jesus veio trazer no primeiro momento, era os princípios do reino, o fundamento do reino, porque não tem como você morar numa casa, você frequentar um lugar, um ambiente, você está em um ambiente pela qual você não concorda com aquele lugar, é incoerente. Então Jesus ele veio trazer os princípios, a Constituição, porque a Constituição fala lá do Monte das Bem-aventuranças, quando ele fala, bem-aventurado o pobre de espírito, bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Então Jesus está falando da constituição do reino, ou seja, aquilo que compõe os cidadãos desse reinado. Então ele está dizendo, se você conseguir seguir esses princípios e conseguir compor as características de um cidadão desse reino, então você pode entrar da porta do palácio para dentro. Do contrário, não tem como você viver num ambiente ou num lugar que você não concorda, porque você está sendo mentiroso para você mesmo. É óbvio que algumas coisas nós não vamos concordar com pontos de vistas, porque somos cabeças diferentes pensando, mas por isso que a palavra submissão é tão importante, porque ainda que eu não concorde naquele momento, eu vou tentar ajustar a minha visão, para tentar enxergar como Ele tem me mostrado. Para isso, necessário é você ter humildade, você se submete. Submeter não é ser inferior, submeter não é ser menos, submeter não é se colocar abaixo, pelo contrário, submeter é uma posição de honra, é uma posição de honra. Por isso que os samurais no Japão eram os guerreiros mais nobres. Por quê? Porque antes deles se tornarem guerreiros nobres, eles eram apenas camponeses. Só que eles criaram um fundamento de uma filosofia tão consistente em princípios morais e éticos, de servir, porque samurai significa aquele que serve. Eles constituíram um conceito dentro das comunidades para ensinar a criança, desde pequenininho até a fase adulta, em princípios morais e éticos sobre servir o próximo, que transformou eles na classe mais nobre. Então tudo aquilo que Jesus veio fazer, lá em Filipenses capítulo 2, ele diz que ele tomou a forma de servo, que ele se humilhou, que ele mesmo sendo Deus, igual a Deus, não quis usurpar ser igual a Deus, maior que Deus. Pensa, ele se rebaixou, ele se colocou num lugar de total submissão. Quando ele chega diante de João Batista diz para ele assim, peraí, está errado isso daí, é você que tem que me batizar, não eu batizar você. Uma das mensagens muito fortes do Dr. Miles Murrow, um grande evangelista que já faleceu, ele fala justamente sobre isso. Ele fala que como se, em uma palavra a grosso modo, é como se para Deus confiar nele, o poder que ele estava dando, ele tinha que primeiro se submeter à autoridade de Deus. Então quando ele olha para João Batista,
ele não podia exercer o chamado, o espírito, aquilo que estava sobre, se primeiro ele não se colocasse debaixo. Então ele fala para João Batista: eu preciso que você me batize para que se cumpra a palavra. Deus foi batizado por um homem. Deus se submeteu ao homem. Você pode imaginar isso? Deus se colocou debaixo da autoridade de um homem, dizendo para o homem, para os outros homens, o seguinte: se estes homens governam, é porque o meu Pai colocou eles no governo. Por isso que quando Jesus está diante de Pilatos, Pilatos olha para ele e fala assim: diz para mim que você não fez nada, que eu tenho o poder de acabar com tudo isso e te libertar agora. Ele olha para Pilatos e fala: você não tem poder nenhum sobre mim, se não fosse dado pelo meu Pai. Isso é muito forte. Então todo aquele que se submete, todo aquele que entra debaixo, todo aquele que se curva, né, quanto a árvore, quanto mais cheia de fruto, mais inclinada ela é. Quanto mais carregada, mais inclinada. Já viu o galho? O galho, quando ele é muito rígido, quando vem a chuva forte, ele quebra, porque ele quis ser rígido. Ele quis resistir com a força. Agora, se você olha o bambu, quando vem a chuva, ele inclina, balança e não quebra, e volta. Por quê? Porque ele é maleável. Para as outras pessoas, ele está sendo molenga. Mas na verdade, é que enquanto os outros quebram, ele permanece firme. Porque firmeza não é rigidez. Firmeza é adaptação. Por isso que para você se manter firme no caminho de Jesus, sem nunca desistir, sem nunca esfriar, você precisa ser maleável e equilibrado. Você precisa saber lidar com as circunstâncias. Por isso que eu tenho uma palavra, você pode voltar aos vídeos aí, sobre constância. A maioria das pessoas, elas têm dificuldade de conhecer a Jesus. Por quê? Porque falta constância. Lembra a parábola que Jesus conta sobre a semeadura, da semente que cai no meio do caminho? Existem 4 tipos de semente. A primeira cai no solo, aí a ave vem e rouba. Essa é aquela palavra que foi semeada, aí o inimigo vem e tira do seu coração. A segunda cai, mas não germina, não cria raiz suficiente. Quando cresce, o sol vem e queima ela. Esse é aquele que, quando as dificuldades da vida aparecem, ele esfria na fé. O terceiro tipo de semente é aquele que cresce no meio dos espinhos, e os espinhos sufocam ela. É quando vem a dificuldade financeira, quando vem as lutas, as tribulações, ele sai da presença. E o quarto tipo de semente é cair em terra fértil, que multiplica 30, 60 e 100 por 1. Ou seja, pode passar e acontecer o que for, uma hora aquela semente vai germinar. E quando germinar, não importa a circunstância ao redor, você germina em qualquer tipo de terra. Sabia disso? Quando você carrega a presença verdadeiramente, independente de onde colocar você, vai prosperar do seu lado. O que é prosperidade? É a ausência de necessidade. É a ausência de necessidade. Então, aonde você estiver, vai ter prosperidade. Pode ser pouco, mas é o necessário para você viver ali. Entende o que eu estou dizendo? Então, se você tem, se está provendo de forma assim, ainda que não seja muito, proveu, o que está acontecendo? É o favor de Deus. É prosperidade. É o agir de Deus e você não está vendo. Você está vendo só o que está faltando. Você está vendo só o que você tem que fazer. Não, começa a enxergar o que Deus já está fazendo. Ainda que seja pouco, ainda que seja pequeno. Porque se você não conseguir reparar nas pequenas coisas, como que você vai observar as grandes? Entende o que eu estou dizendo? Só que Jesus está dizendo que existe um tipo de pessoa que eles querem fazer as coisas para mostrar
para os outros que está fazendo. E principalmente ele está falando aqui sobre líderes. Líderes da época que faziam caridade aos pobres, e a palavra nos ensina que nós devemos ajudar os pobres e as viúvas, mas que ninguém precisa ficar sabendo. E juntamente com isso, depois no decorrer da palavra, ele vai falar sobre algumas coisas para você manter a chama acesa, como jejuar, investir nos recursos do céu, manter o corpo iluminado, servir a Deus, descansar na providência divina. Ao longo do capítulo 6 ele vai ensinando como viver no reino, mas no primeiro momento ele está dizendo, a primeira coisa que vocês precisam entender é, se você quer conhecer o meu Pai, você precisa aprender a entrar no secreto, porque é lá que ele se encontra. Quer conhecer o meu Pai? Você tem que viver no secreto. E como é viver no secreto? É viver no escondido? É guardar só para você? É se manter isolado do mundo? É isso viver no secreto? Porque secreto a gente tem uma concepção de que é escondido, não é? Mas aí quando ele vai ensinar a oração do Pai, ele fala Pai Nosso, Pão Nosso. Ele fala tudo no plural. Como pode ser secreto se é para todo mundo? Parece que o reino de Deus é meio difícil de entender, é meio complexo, porque ao mesmo tempo que é secreto, é compartilhado, como que funciona isso? Mas aqui o que Jesus está explicando, ele está dizendo que quanto mais você se submete, quanto mais você serve, quanto mais você compartilha, quanto mais você inclui, quanto mais você coloca para fora, mais para o secreto você entra. A palavra diz que aquele que confessa o pecado é curado. Esses dias eu estava escutando a pregação do meu pai espiritual. Uma das coisas mais fortes que eu ouvi, dentre todas que ele falou, porque ele só fala coisas muito fortes, é justamente isso, de quando você não se submete, você se levanta contra um líder, contra um pai espiritual, e ele fica triste, magoado com você, o coração. A hora que ele vai apresentar você para Deus, o inimigo já está lá do lado, para acusar. No tribunal, Satanás ele já está ali do lado para acusar e falar sobre você. Por quê? Porque você foi insubmisso, você não guardou. Então Jesus ele está dizendo que esses homens faziam as coisas para todo mundo ver, mas quando chegava na hora de se submeter, colocar o seu coração na dependência de Deus verdadeiramente, não faziam. Eles faziam para ganhar aplausos, para ganhar recompensa, para ganhar visibilidade. Então Jesus diz, então o galardão deles eles já receberam, porque é isso que eles queriam, é aquilo que eles buscam, é aquilo que eles vão receber. A lei da semeadura, ela não precisa de fé para se concretizar, sabia? Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Não precisa de fé, é lei da semeadura universal. Você plantou, vai colher. É para o justo e é para o ímpio. O sol brilha para o justo e brilha para o ímpio. Então a lei da semeadura, ela é uma lei universal que não depende da sua fé. Então Jesus está dizendo, isso que eles buscaram, é isso que eles vão receber. Só que meu Pai não está nisso, não nesse... Jesus não está falando, eu não estou falando desse ato em si, eu estou falando da recompensa desse ato, da recompensa disso. Então ele está dizendo, não seja hipócrita, de você sair para mostrar para as pessoas. Eu acho que as igrejas devem sim ter entretenimento, as igrejas devem sim ter coisas que edificam o nome de Deus. Eu não sou contra isso, em nenhum momento eu sou contra. Eu acho sim que deve ter dança, teatro, glorifica o nome de Deus. Só que nós estamos adentrando em uma geração onde que se não tiver isso na igreja, a pessoa ela não fica, porque ela está acostumada a viver de entretenimento e não de fundamento. Se você vive só de entretenimento e acaba isso,
Aonde estão os seus fundamentos a hora que a luta chegar? É como se você fosse casado com a sua esposa e sempre a esposa precisa estar adornada para você amá-la. Eu vejo dessa forma. Então não é que eu sou contra, eu só trago a evidência de que, para mim, a palavra é suficiente. E se a palavra não for suficiente, nada mais será. Para o culto ser extraordinário, só precisa ter uma coisa: a palavra. Para mim é isso. Porque diante de Jesus na mesa, não tinha ali música, ainda que pudesse. Jesus gostava de festas, mas eu estou falando numa mesa. O que tinha ali era alguém falando e alguém ouvindo. O pai e o filho. O que tinha ali era comunhão. O que tinha ali era relacionamento. E no momento que veio a dificuldade, a tribulação, depois que Jesus ressuscitou e impartiu sobre eles o Espírito Santo, aqueles 12 homens, que depois Judas foi substituído por Matias, e depois futuramente veio Paulo, aqueles homens podiam passar pelo que for. Você entende o que é passar pelo que for? Paulo vai dizer que ele sabe viver como rico e como pobre. Imagina quantas vezes aquele homem foi perseguido, quantas vezes sofreu náufrago no navio. A serpente picou ele e não aconteceu nada. Aquele homem ficar num calabouço para depois ser decapitado, ele chegar para o imperador e fala assim: olha, você está vendo você pegar a água no mar, na palma da mão, ela escorre pelo vão dos dedos. A vida do homem é assim, está o tempo todo escorrendo pela vão dos dedos. Mas do reino pelo qual eu falo, é como o mar, uma imensidão infindável de água. É um homem que não ligava mais para nada. Ele mesmo diz isso: agora eu encontrei a verdadeira prioridade, que o resto eu considero como um nada diante dele. Paulo diz que ele, e olha, Saulo de Tarso, Paulo, foi muito mais preparado do que os 12. Ele tinha muito mais embasamento, como ele sabia conversar com pessoas de alto escalão e baixo. Ele tinha descendência judia, descendência romana. Ele podia entrar e sair, ele podia falar com quem. Ele era homem letrado, inteligentíssimo. E quando ele conhece Jesus, ele fala assim: eu não tenho nada, não sei nada. Isso é tremendo. Isso é tremendo, sabe por quê? Porque ele descobriu a verdadeira riqueza eterna. Para ele nada mais importava se não fosse cumprir a vontade do Pai. Então Jesus aqui está sentado com os discípulos ensinando e falando: olha, então eu não quero que vocês sejam hipócritas. Eu vim aqui, eu escolhi você para te apresentar o Pai. Sabe como é que você faz para conhecer o Pai? Vai no secreto. Vai no secreto. E o que é o secreto? O secreto é a parte da casa onde você vai ter intimidade com Ele. Mas o fruto disso, nas outras pessoas que está ao seu redor, que vive com você, que vai definir o quão intenso foi o secreto. O quão as pessoas são impactadas ao seu redor, e o quanto você multiplica a palavra que você foi germinada ali no secreto, é o que vai definir se de fato foi Jesus mesmo. Entende o que eu estou dizendo? Os frutos dirão ao teu respeito quem é você. Os frutos dirão. As pessoas que convivem com você vai poder dizer se você de fato tem o secreto com você ou não. Porque se você se esconder e não repartir, de nada adianta. A unção parada fede, não tem utilidade.
Quando eu fui no Getsemane, no Getsemane não, no Getsemane tem as oliveiras, né? Mas quando eu fui na casa de Obed-edom, chega lá, uma judia messiânica mostrou para mim a prensa de azeite que eles usam lá. Então eles colocam lá, e aí pressiona, e aí escorre. Aquele primeiro óleo ali, ele já é consagrado. Ele já é consagrado. Só que para descer aquele sumo da azeitona, ela precisa ser espremida. E de repente ela pegou algumas coisinhas na mão assim, mostrou, ela falou assim, o que é isso aqui? Aí todo mundo falou assim, é pedra. E ela falou assim, não, é azeitona. Sabe por que ela endureceu? Porque ela não foi para a prensa. Ei, a gente quer que o nosso melhor seja extraído de nós sem ir para a prensa, não existe. Sabe por que você está sendo espremido? Porque você quis conhecer Ele. Se você quis conhecer Ele, Ele está extraindo de você o melhor, para que você não se perca. Não entenda a dor como algo prejudicial. Entenda que Ele está te forjando para extrair o melhor de você, para que você não vire uma pedra, um coração duro. Quantas vezes Deus fala, vocês não estão ouvindo porque o coração está petrificado. O maior medo de Davi era esse: crie em mim um coração novo, crie em mim um coração segundo a tua vontade. Eu não quero ter um coração duro, porque um coração duro, ele é incapaz de se submeter, ele é capaz de se humilhar, ele é capaz de abaixar a cabeça, ele não consegue, ele vai petrificando tanto que ele perde a concepção do que ele era. Ele esquece que ele foi uma azeitona na oliveira, ele vira uma pedra, ele olha para a pedra do lado e fala assim, eu sou igual a você. E Deus está dizendo, não, você não é igual a ela. Mas para que você possa verdadeiramente ser o que eu escolhi para você ser, você precisa ir para a prensa. Entende? É lá, é no secreto que você verdadeiramente vai conhecer quem é Deus de verdade. Porque na hora que ninguém vai te ajudar, é na hora que você não vai ter recurso, é na hora que você não vai ter palavra, é na hora que você vai se ver sozinho, alguém vai aparecer e vai falar, eu estou aqui com você. Mas sabe o que dói e ao mesmo tempo é feliz e dói? Porque eu já chorei muito com isso. Você chega diante da presença e quando Ele se revela em amor, você fala assim, como eu fiquei distante disso tanto tempo. Quando você se depara com o amor dele invadindo você, você fala assim, por que eu não me rendi antes? Sabe o que dói? É que a gente perdeu muito tempo. Dói saber que a gente abriu mão muitas vezes. Não perca tempo mais. Nada mais importa a não ser Ele. A não ser Ele. Então Jesus está dizendo nessa noite assim, eu quero te ensinar a conhecer meu Pai. Quando você entrar no quarto, fecha a porta e ora em secreto Ele vai te recompensar. Agora, por que você deve fechar a porta? Eu vou entregar uma revelação aqui de Deus para vocês nessa noite. Olha que eu estou bonzinho hoje, hein? Por que você deve fechar a porta? Para ninguém entrar? Vai pensando. Vai pensando. E ele está dizendo, não usa de vãs repetições. Não entra num relacionamento com Ele para você ficar falando. Entra para ter um momento de intimidade, de prazer. De prazer. Uma das coisas que um casal faz quando tranca a porta, é para ter um momento de intimidade. Mas tem um porquê de você trancar a porta, fechar a porta do quarto. E ele está dizendo, não usei de vãs repetições. E quando orar, sempre traga no plural, ainda que você esteja no secreto. Por quê? Porque não tem a ver com você. Ei, não tem a ver com você, tem a ver através de você. O que você está buscando no secreto, você vai repartir com muitos.
E o diabo, sabendo disso, ele não quer que você viva o secreto para você não partilhar com os outros. Ele quer que você se isole para que você ache que você está no secreto com Deus. Secreto com Deus não é isolamento. Secreto com Deus é unidade. Secreto com Deus é comunhão. Secreto com Deus é colocar na mesa os meus defeitos e os seus defeitos diante dele, e sem julgamento e sem acusação, a gente compartilhar das nossas dificuldades e juntos conseguirmos nos levantar para seguir o Mestre. E ele está dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Por quê? Porque ele está falando de dívidas? Porque ele pagou as nossas dívidas. E quando você faz dívida, eu já expliquei sobre isso, sobre a maior riqueza. Você fica amarrado. Você amarra a pessoa e a pessoa te amarra. Então, ainda que seja por uma boa causa, não faça dívida. Porque se você faz dívida, é como se você tivesse amarrado com alguém de fora do quarto. E Jesus quer você por inteiro. Mas talvez você fale assim: mas eu estou no momento de dívida, como é que eu faço? Calma. Daqui para frente não faça mais. Vai lutando para ir arrumando essas que ficaram. Para que você seja completo para Ele. Ele não quer te dividir com ninguém. Mas por que então fechar a porta do quarto? E essa é quentinha do céu para você. Você tranca a porta do quarto para ele não fugir. Como assim? Será que dá para manter Deus preso? Será que eu consigo prender Deus numa caixinha? Será que eu consigo prender Deus dentro do quarto? Quem é pai vai entender o que eu estou dizendo. Quando você brinca com seu filho, principalmente homem, o pai vai entender isso. Quando você brinca com seu filho gosta de, às vezes, brincar, vamos brincar de lutinha, vamos brincar de pega-pega, brincar de algum joguinho. E você sabe que o seu filho, a criança, ela tem um espírito competitivo. E às vezes você ganha dela, e ela fala assim: nossa pai, você é bom. Mas você ganha sempre? Um pai de verdade, ele deixa o filho ganhar mais vezes do que ele ganha. E o filho, ele vai: eu ganhei do meu pai é o meu herói. Eu ganhei do meu pai. É como eu vi uma luta esses dias, um wrestling, né, nos Estados Unidos. Foi um rapaz, um menino, e aí colocaram para lutar com ele um menino com algum tipo de deficiência que eu não me recordo. E esse menino queria competir, o menino com deficiência, ele de vermelho e o rapaz de azul. E eles começam a lutar e o menino com deficiência ganha. E você vê nitidamente o rapaz de azul deixando ele ganhar. Então é mais ou menos isso. Quando Deus se coloca dentro do quarto, Ele está dizendo: prende eu aqui. Segura. Aprenda a me manter no quarto. Aprenda a me manter no quarto. Agora, como que você mantém a presença no quarto? O que é o quarto? Existe a casa. Existe a casa. Existe o quarto. E existe dentro do quarto. Existe a casa. Existe o quarto. E existe dentro do quarto. Agora, como que você mantém ele dentro do quarto? Porque ele foge.
Por que ele foge? Porque ele é mau? Não. Porque ele fica esperando sempre alguém que vai querer mais ele. Então, se você não dá o devido valor, porque o Espírito Santo, ele é como uma pomba. A pombinha, você chega perto dela, ela voa, não é assim? Se você jogar um pãozinho para ela, ela come. Você chegou perto, ela voa, ela é arisca. O Espírito Santo, ele fica procurando um ambiente que está preparado para ele ficar ali, para manter ali. Então, como que você tranca? Eu já expliquei do porquê Jesus está ensinando que você deve entrar e trancar. Você tranca para ter intimidade? Também, mas principalmente você tranca para ele não fugir. Mas será que é uma tranca tão poderosa assim, capaz de ele não fugir? O que poderia trancar Deus dentro de você? Ah, mas o Espírito Santo ele foi selado com o sangue de Jesus. Sim, mas eu estou dizendo manter a chama viva, o Espírito aceso. Como? Será que existe alguma coisa capaz de manter Deus dentro de você sem fazer ele fugir? Será que existe isso? Deus tem poder sobre tudo. Existe alguma coisa nesse mundo ou no reino de Deus capaz de manter Deus preso? Alguém? Então, alguém falou aqui que alguém que você manter dentro, ele vai se manter dentro de você. Não, mas eu digo alguma coisa. Existe alguma coisa? O que tranca? O que abre? Chave. Existe, será que alguma chave capaz de manter Deus dentro de você? Gratidão, intimidade, constância, são palavras. Mas será que existe algum objeto? Ou será que será que é abstrato o que ele está dizendo? E olha para você ver como o Espírito Santo é. Se você não souber aliança, se você não souber mantê-lo, ele vai embora, porque ele fica procurando o tempo todo um lugar para morar. Em Cânticos capítulo 3, olha o que diz. Cânticos está depois de Eclesiastes. Cânticos capítulo 3. Em meu leito, durante a noite, busquei o amado da minha alma. Procurei e não encontrei. De repente ela acorda e ela procura o amado dela, não está mais no quarto. Vou levantar-me, vou rondar pela cidade, pelas ruas, pelas praças, procurando aquele a quem ama o meu coração. Ela não falou aquele que eu amo, ela falou aquele que ama o meu coração. Se ele ama o coração dela, por que ele não estava mais lá? Porque não era para ela dormir, era para ela estar acordada. Ou ela devia ter trancado a porta do quarto para não deixar ele sair. Ah, mas se ele saiu, quer dizer que ele não ama? Não, ele ama. Só que para ele ficar, ela precisa guardar. Por isso Jesus ele vai dizer, todo aquele que guarda as minhas palavras, este é o que me ama. Entende o que eu estou dizendo? Eu procurei cuidadosamente, todavia não o achei. Encontraram-me os guardas quando faziam a ronda pela cidade. Eu lhes indaguei, porventura vistes aquele a quem eu amo? Assim que passei por eles, entretanto, encontrei o amado da minha vida. Eu agarrei-o e não vou mais soltá-lo, até conduzi-lo à casa da minha mãe, ao quarto daquela que me deu a luz. Então ela deu sorte de encontrar ele no meio do caminho. E o que ela fez? Ah, vamos lá comigo? Não, ela agarrou ele. Por quê? Porque o reino é tomado à força. Então ela perdeu uma vez, ela vai perder a segunda? Oportunidade é uma porta que se abre e fecha rápido. Existem oportunidades que Deus nos dá de viver algo sobrenatural com Ele, que se você não aproveitar aquele momento, não vai ter outro. Não vai ter outro.
você corre o risco de perder a chance da sua vida. Você vê Jesus no poço com a mulher de Samaria. Quantas vezes Jesus foi no poço? Uma vez só. Jesus chamou Mateus para segui-lo. Quantas vezes? Uma vez só. Jesus chamou Pedro para segui-lo. Quantas vezes? Uma vez só. Não tem segunda chance. Ele pode perdoar quantas vezes for necessário, quantas vezes você se arrepender, mas viver o chamado é uma vez só. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então ele está dizendo o seguinte: eu estou aqui, ó, eu estou logo atrás da porta. Então imagina que você tem a sua casa, você tem o seu quarto, ele está do lado de fora do quarto, batendo, dizendo: abre, porque se você abrir, eu vou entrar e eu vou ficar aí, eu vou ter prazer em ficar aí. Por quê? Porque quando você vai vivendo intimidade com Deus, os níveis dentro do templo com Deus, Ele vai te puxando para um nível mais alto. Só que da primeira vez, é você que tem que puxar Ele para dentro, porque você tem que mostrar que você quer. Depois que você puxa Ele, e você mostra para Ele que você quer, aí Ele te leva. Mas primeiro você puxa, e aí Ele te leva. Entende? Primeiro você tem que mostrar o seu querer, colocar Ele para dentro do quarto. Mas colocar Ele para dentro do quarto é suficiente? Não, você tem que trancar a porta e não deixar Ele sair. Você tem que mostrar que você quer tanto Ele, que você não vai deixar mais, você não vai trocar por nada e por ninguém. Nenhuma interferência mais vai tirar Ele de dentro do quarto. Porque quando você coloca Ele para dentro do quarto, vai ter muitas pessoas que vão bater na porta dizendo: ei, preciso de você. Eu vou te dizer mais, pessoas da sua família vai bater na porta e falar: preciso de você agora. Você vai ter que fazer uma escolha. Ou você fica no secreto com Jesus, ou você vai sair para atender as necessidades das pessoas. E aí? Qual que vai ser a sua escolha? Qual que vai ser a nossa escolha? O que você escolheria? O que você tem escolhido nesses dias? Sabe uma coisa que Deus tem falado para mim esses dias? Às vezes eu não falo porque eu não quero machucar. Mas às vezes eu vejo pessoas dizendo assim: olha, Deus falou isso para mim. Deus tratou isso comigo. Se Deus tratou com ela, quem sou eu para falar? Só que um pouquinho de discernimento que eu tenho de espírito, às vezes eu vejo que não foi Deus que tratou, foi Satanás. Porque eu já passei por muitas vezes, o inimigo, ele imita a voz de Deus. Ah, mas a ovelha conhece a voz do seu pastor. Sim. Só que ele imita. Às vezes você vai estar dentro do quarto, no secreto, ele vai imitar a voz do seu filho chorando. Ele vai imitar a voz do seu cônjuge te chamando. Aí você sai e você fala assim: oi, você me chamou? Eu não chamei você não. Era só para arrancar você do secreto. Se você não tomar cuidado, você sai do secreto, e quando você volta para lá, ele não está mais lá. Parece que quando você decide entrar no secreto, acontece de tudo. Toca o telefone, toca a campainha, chama você, alguém quebra a perna, acontece de tudo. Não sai. Não sai. O inimigo fica maluco quando você entra, porque ele sabe que é ali, ele não pode interferir. Ele não pode interferir ali dentro. Então ele fala: eis que estou à porta e bato.
Então ele está batendo na porta. Em João capítulo 10, verso 9. Agora olha que curioso. Em João capítulo 10, verso 9, ele diz assim: eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Mas peraí, o senhor falou que está a porta e bate, mas agora o senhor é a porta. Eu estou sem entender. Como é que é isso? Eu vou abrir a porta, porque ele está do outro lado da porta. Mas ele é a porta? Como assim? Ele está dizendo que ele quer que você o convide. Mas quem tem o segredo da fechadura é ele. E se ele tem o segredo da fechadura, ele tem a chave, e a chave ele só entrega para quem ele confia. Ou seja, nem todo mundo que coloca ele para dentro do quarto, mantém ele dentro do quarto, porque ele não confia em entregar a chave. Você entregaria a chave da sua casa para um desconhecido? Você entregaria a chave do seu quarto, que você tem intimidade, para alguém que você conheceu há pouco tempo? Nem Deus. Nem Deus. Então ele está dizendo: eu estou do lado de fora, eu quero entrar, eu quero ficar, eu quero fazer você me conhecer e viver o que você nunca viveu, e eu tenho como fazer você me manter aí dentro. Ele está dizendo: eu quero ficar preso aí dentro com você, eu quero me manter aí dentro com você, mas para isso eu preciso confiar em você. E se eu confiar em você, eu vou te entregar uma coisa. O quê? Uma chave. E eu vou te entregar essa chave, que vai fazer com que você tenha o poder de me manter aí dentro com você. Por quê? Porque quando Deus ele libera uma palavra, ele não volta atrás. Ele não quebra o princípio. Então se ele deu, ele não vai voltar atrás. A ordem do rei é irrevogável. Então ele mesmo quer dar, e ele mesmo quer se prender. Ele quer ficar no íntimo com você. Desculpa. Ele quer ficar no secreto com você. A questão é se você é confiável a ponto de receber a chave de Deus. Então em Apocalipse 3:20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Agora João, que é amigo dele, íntimo, fala: eu descobri uma coisa, ele é a porta, e se ele é a porta, ele tem a chave. Onde está a chave? Está na mão dele. Para quem ele vai dar? Para quem ele confia. Então peraí, tem alguma coisa capaz de manter Deus dentro de mim? Sim, uma chave. Uma chave. Qual é essa chave? Eles já falaram gratidão, aliança, constância, confiança. Qual é a chave? Eu não vou deixar esse gostinho para você. Mas eu quero mostrar mais uma passagem que vai justamente falar sobre isso. Bom, se você tiver o espírito sensível, você vai pegar qual é a chave. Não tem aqueles caras que tem o... Como é que chama? O ponto no ouvido. Eu tenho esse ponto no ouvido aqui, ó. É que você não está vendo ele. O diretor fala uma coisa, o cara entendi, eu vou falar isso. Eu estou com um ponto aqui. Em Mateus 16:13, Jesus ele chega a Cesareia de Filipe. E Cesareia de Filipe é um lugar improvável para ele conversar com os discípulos, porque foi considerado pelos judeus o inferno no mundo, na terra. Por quê? Porque tinha orgia, o culto ao deus Pan,
que era metade bode, metade homem, sacrificava criança, sacrificava animais, tinha sacrifício, tinha adultério, tinha tudo. Fora que ali era um portal para que acontecesse outras coisas. Não era só o centro do inferno na terra nesse sentido, mas tinha um portal ali que conectava a descida de demônios, enfim. Aí nós vai para uma outra linha, né? Então Jesus ele vai para um lugar que é improvável. Por que improvável? Porque Jesus queria mostrar para os discípulos que independente de onde você está, como você está, quando você entra no secreto com Ele, ainda que seja um inferno, se torna um paraíso. Sabe o que era Cesareia de Filipe? Era a nascente, a nascente do rio Jordão. Ou seja, o que o diabo tentou deturpar? A nascente do rio. Por que o diabo tentou destruir a nascente do rio? Porque se ele mexe na tua essência, se ele mexe na sua origem, tudo vai desencadear como deturpação. Então ele quer atingir a sua origem, ele quer atingir a sua essência, ele quer tirar você da sua identidade. Então Jesus ele vai aonde? Ele vai curar a nascente do Rio Jordão. Ele vai lá em Cesareia de Filipe para dizer o quê? Eu sou a tua origem, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu estou aqui para curar a tua essência. E o secreto começa aí. O secreto começa aí. Então em Cesareia de Filipe, ele consultou os discípulos e disse: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Quem vocês acham que eu sou? O que as pessoas têm falado que eu sou? Então eles responderam. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outro que o Senhor é Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizei que eu sou? Jesus falou assim: beleza, eles estão falando que eu sou isso, mas eles estão do lado de fora. Mas vocês que estão no secreto comigo, quem eu sou? Aí todo mundo: a gente está no secreto com ele. Viu? Tiago tocou no André, tocou no Pedro, tocou no João. A gente está no secreto. O que vocês acham? Acho que nessa hora Pedro estava meditando. Vai deixar que eu resolver essa. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a revelação da essência. Simão nem sabia quem ele era, mas ele descobriu na fonte do secreto quem Jesus era o Cristo. E no momento que Simão descobre que Jesus é o Cristo no secreto, ele afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas o meu Pai que está no céu. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro. Aí a identidade de Pedro, de Simão, é revelada. Quando você vai no secreto, é para você descobrir quem ele é. Não é para você saber quem ele é, porque saber todo mundo sabe, mas descobrir quem ele é, só quem vai para o secreto. E quando você descobre ele no secreto, ele revela você no secreto. E no momento que Simão é revelado como Pedro, ele diz: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, lembra do Hades? Não prevalecerão contra ela. E eu, agora escuta aí, eu darei a ti as chaves do reino do céu. O que ligar na terra, haverá de ser ligado no céu, e o que desligar na terra, haverá de ser desligado no céu. Então olha para mim. Jesus falou assim: eu confio em você, Pedro.
Porque você me trouxe para o secreto. Você me trouxe para o secreto. Você me quis. Você entendeu quem eu sou. E agora eu revelei quem você é. Toma a chave. Pode me prender aqui. Vou ficar com você para sempre. Vou ficar com você para sempre. Então, a chave é para trancar e abrir porta? É para isso que serve? Olha para mim. Quando você tranca a porta do quarto, você abre a porta do céu. Eu vou repetir. Quando você tranca a porta do quarto, você abre a porta do céu. Quando você abre a porta do quarto, você fecha a porta do céu. Qual porta você quer manter aberta e qual você quer manter fechada? Você prefere manter o teu coração aberto, que na verdade está fechado, quando você deveria mantê-lo fechado, quando na verdade está aberto? Uau! Uma pessoa que vive no secreto com Deus, ela tem um coração despojado. Uma pessoa que vive no secreto com Deus, ela não é mais apegada às coisas dessa terra. Despojado. Sabe o que é despojado? É alguém que adora de forma abundante. É alguém que adora de forma inteira. Jesus está dizendo assim: me leva para o secreto, me deixa ficar com você, eu quero ficar com você, me tranca lá, me tranca. E quando você me trancar com você no quarto, nós vamos abrir o céu juntos e você vai ver o meu Pai. Eu vou te revelar o meu Pai, que você nunca viu, que você nunca viveu, nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem o que eu tenho preparado para ti. As pessoas falam isso como se fosse promessa. Elas se apegam a isso como se fosse receber algo. Quando ele fala de você nunca experimentou, viu, ele está falando de um nível de intimidade tão grande com ele no secreto, que é como se você olhasse para essa parede e você abrisse uma porta aqui no imaginário e você adentrasse a um palácio celestial e falasse: tudo isso é teu para sempre. Para sempre. Ninguém vai poder te roubar isso. Então tudo que você faz aqui já está refletindo lá. Tudo que você faz aqui está refletindo lá. Então não viva por aquilo que é transitório, viva por aquilo que é eterno. Tranque a porta do seu coração e abre a porta do céu, porque Ele quer entregar a chave nessa noite. E principalmente, você precisa guardar a chave. Por que guardar a chave? Porque muitos vão tentar roubar de você. Muitos vão tentar, inclusive o inimigo. Por quê? Porque se o inimigo roubar a chave de você, você não tem mais acesso. Se as pessoas roubarem a chave de você, elas querem ter acesso sem pagar o preço. Você lutou muito para ter essa chave. Você sofreu muito para ter essa chave. Se você tem essa chave, você chorou muito para ter essa chave. Você abriu mão da sua vida para ter essa chave. De coisas, de vontades, de desejos, de prazeres. Tudo para ter essa chave. O quanto vale? Não permita que alguém tire de você o que levou a vida toda para você conhecer. Não mais. Não mais.
porque nessa noite Ele quer entrar e ceiar na tua casa. Ele quer entrar e ceiar com você. Ele quer ficar aí. É engraçado quando os doentes chegavam para Jesus, Jesus fala assim, pois não, e o doente falava assim, eu queria ser curado, eu queria saber se o Senhor quer. Eu acho tão bonitinho, ele fala assim, eu quero. Ele quer curar, Ele quer fazer, Ele quer ficar, Ele quer. Ele não se opõe. Talvez você vai olhar o quarto desarrumado, a cama bagunçada, você vai falar assim, nossa, mas não dá para receber nem... Como é que Jesus vai entrar aqui nesse quarto, está tudo desorganizado, bagunçado? Não repara não, é assim que a gente faz quando a visita chega dentro de casa, não repara a bagunça não. Às vezes a visita chega desprevenida, não dá nem tempo de você colocar a poeira para debaixo do tapete, colocar as coisas no armário e empurrar para o outro segurar, né? Assim, quando abre cai tudo. Quem já não fez isso? Coloca as roupas, soca ali, depois nós arruma, mas agora ninguém pode ver. Mas tem vezes que a visita chega de surpresa tão grande, que quando você olha não dá nem tempo de você fazer. O que você fala? Repara não, viu? Eu estou arrumando aqui, vai melhorar. Então mais ou menos isso, Jesus chegou, e quando Jesus chegou, ele olhou para aquilo e você fala assim, repara não, Jesus. E Jesus não está nem tchum porque você está desarrumado. Ele está olhando só para você. Ele está olhando para você para ver qual vai ser a sua atitude. Se vai ser como a de Marta, preocupada em guardar as roupas, ou se vai ser como a de Maria, de ficar aos pés dele para ouvi-lo, mestre. Se você escolher a melhor parte, essa não lhe será tirada. Por isso, guarde a chave. Amém? Glória a Deus. Meus amados, espero que você tenha gostado dessa palavra. Que essa palavra tenha edificado a sua vida, porque edificou a minha. Por muitas vezes eu senti a presença de Deus aqui, palpável. Então, se você gostou dessa palavra e pode nos ajudar, contribuir com essa obra, o QR Code está aqui no cantinho da tela, o Pix na descrição do vídeo. Nos ajude, eu espero que você tenha sido abençoado. Nós temos compromissos para honrar, e é graças às suas orações, ao seu carinho, que nós temos melhorado a cada dia a transmissão, melhorado a palavra, e eu espero cada vez mais que Deus possa edificar a vida de vocês através dessas mensagens. Amém? Então, não se esqueça de deixar aquele seu like, o seu comentário, se inscreve no canal, compartilhe a live, e até a próxima reunião profética em nome de Jesus. Fica na paz.